Pode assentar-se, queridos irmãos. Graças a Deus, com um prazer muito grande, nós queremos chamar aqui o pastor Damásio Moraes. Por favor, querido. Hoje, superintendente do nosso distrito Amazônia, logo ali. 3.000, 4.000 quilômetros até lá, Manaus, quantos quilômetros? 3.700, mais longe do que a sua casa em Recife, não é? Deus te abençoe. Está acompanhado da Alcimar, está ali. A esposa do pastor Fernando, o Souza, e o Pedro. Deus abençoe, Pedro. Deus abençoe, queridas. Muito bom estar aqui com vocês. A nossa igreja ela tem 22 distritos pelo Brasil todo. Esse daqui representa um dos distritos. O pastor Damásio até pouco tempo trabalhou por muitos anos, né, com o pastor Gerson em Natal, e foi designado, quantos anos lá, pastor? Você pode contar com mais detalhes? 2 anos, e bênção, e é um prazer tê-lo aqui, ele está aqui na região, é um prazer tê-lo aqui. Vamos orar por ele, queridos irmãos. Obrigado, Senhor, pela vida deste querido irmão, servo do Senhor, sua esposa que aqui está, seus filhos, que a bênção venha sobre eles, em nome de Jesus, e que o Senhor possa usá-lo como instrumento para tratar os nossos corações, a respeito de tudo que acontece ali naquela região, tudo que acontece a respeito dos milagres do Senhor sobre a tua vida, e que possamos sair daqui tratados. Graças te damos pela vida desse querido irmão Damásio. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Para mim é um privilégio estar nesta igreja. Segunda vez que eu venho aqui, hoje, porque a primeira vez foi há 34 anos atrás. Eu era jovenzinho, né? Seminarista. Isso, seminarista, né? Pastor Aníbal, meu professor na época. E houve um culto de missões aqui naquele dia, onde viemos vários seminaristas e fomos abençoados nessa igreja, né, naquele culto, né, que as igrejas faziam, né, culto de missões, e abençoavam os seminaristas. E eu lembro muito bem desse dia. E para mim é um privilégio estar aqui mais uma vez com vocês. Com certeza outras pessoas estão aqui, né, mas privilégio imenso. Quando Edmilson perguntou se eu podia vir aqui, sim, claro, que para mim é uma alegria, né, poder chegar aqui e partilhar do que Jesus tem feito na nossa vida. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Eu trabalhei por 29 anos na mesma igreja com o pastor Gerson, né, eu era seu auxiliar. Ele lamentou muito quando Deus me designou para a Amazônia, né, mas a gente tem que obedecer, né, tem que ser firme na palavra, tem que obedecer a palavra do Senhor, né. E ele disse que, segundo ele fala, né, que eu deixei um rumo que teve que contratar umas 3 pessoas para tomar meu lugar. Isso significa que não há ninguém substituível, né? Sempre tem pessoas para tomar conta, né? Porque Deus tem algo melhor para nós ali na Amazônia. E eu quero compartilhar um pouco do que Deus tem feito naquele lugar, mas também eu quero compartilhar da palavra de Deus para nós em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11. Vamos ver esse texto? Filipenses 2, 5 a 11. Que diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz.
Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Até aqui esse texto, como nós vimos, é Jesus, o Filho de Deus, ele deixou a sua glória. Aquela glória que ele tinha com o Pai, lá no céu, veio a este mundo, encarnou-se e habitou entre nós. Ele veio como nosso representante, o nosso substituto. Veio para morrer em nosso lugar. Sabemos da sua história, como história linda é, quanto ao seu nascimento, que foi um milagre. A sua vida terrena foi um exemplo. A sua morte foi um sacrifício, este vicário, ou seja, em nosso lugar. A culpa era nossa e ele tomou para si. E a sua ressurreição, há uma vitória de grande repercussão. Aliás, não teríamos motivo nenhum de estarmos aqui, sentados, louvando a Deus, se Jesus não tivesse ressuscitado. Estamos aqui porque Ele ressuscitou e Ele nos salvou, e estamos aqui por amor a Ele e adoração ao nosso Deus. E quando Jesus ele concluiu a sua obra redentora, ele comissionou a sua igreja com uma ordem para que possamos ir por todo o mundo com o objetivo de pregar, de proclamar, de espalhar o Evangelho a toda criatura. Todos nós sabemos, quando ele disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Em Marcos 16 ele fala isso, mas aí ele também fala em Mateus que devemos ir e fazer discípulos. Há muita gente que estão fazendo seguidores, né, de si mesmo. Aliás, ficam pedindo, me siga, né? Ficam reclamando, né? E Jesus quer que nós façamos discípulos, mas não nosso, mas dele. Significa então que nós precisamos ir aos mais pobres dos mais pobres, mas também não podemos esquecer dos mais ricos, e também temos que ir aos lugares mais distantes, porém não podemos deixar aqueles que estão perto de nós, na nossa rua, na nossa casa mesmo, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. Às vezes nós ouvimos as igrejas lançando desafios para as tribos, né, para os ribeirinhos, né? Aí esquecem que há muita gente que precisa ouvir o Evangelho do nosso lado, do nosso condomínio, que precisa ouvir do amor de Cristo também. E essas pessoas com anseio de obedecer ao Senhor, parece que esquecem que quando Jesus fala que temos que ir, e esse ir não é você esperar chegar o momento que você tem um recurso, alguém possa enviar você, enquanto isso vão ficar sentadinho aqui ouvindo o pastor pregar. Não, esse ir é no nosso dia a dia. Enquanto nós estamos indo, né, estamos pregando, estamos falando do amor de Jesus. Mas, queridos, isso nos leva a entender que para nós cumprirmos esse ir de Jesus, para nós realmente obedecermos a sua palavra, e esta obediência requer de nós os melhores investimentos. Há muita gente que procura ser bons investidores, mas investe aqui na terra e esquece que o tempo é tão curto que vamos passar aqui, quando temos que fazer investimentos eternos, investimentos para a eternidade. E tem um artigo do pastor Hernando Dias Lopes, que ele destaca nesse artigo, dois tipos de investimentos que devemos fazer no reino,
E isso nos leva aqui a destacar que nós estamos procurando firmar a palavra de Deus no nosso dia a dia. E o primeiro investimento que ele menciona está relacionado a recursos financeiros. Um dos assuntos mais tensos, né, que provoca tensão em alguns púlpitos, provoca medo, e alguns pastores têm receio de falar, é quando se fala em dinheiro, em recursos, em finanças. Parece que as pessoas, parece que os pastores têm receio de saber o que é o que o outro vai pensar quando se fala em dinheiro na igreja. Mas, queridos, o assunto contribuição e contribuição financeira é difícil, mas nós precisamos falar porque é com esse tipo de assunto que o reino precisa avançar, quando a gente tem um retorno positivo. Não temos como falar sobre avançar no reino sem falar de ofertas, sem falar de contribuições financeiras. Sempre vamos nos deparar com pessoas que vão perguntar por que temos que contribuir mais se já sou fiel no meu dízimo, na oferta normal, por que tem que fazer campanhas para isso e para aquilo outro? Veja que aqui não tem essa pergunta, porque nós temos aqui alguns objetivos de oferta. Mas quando alguém pergunta, a resposta que eu dou é essa. Há desafios que precisam ser vencidos. Há novos trabalhos para serem realizados, ou talvez revitalizados. Há igrejas a serem plantadas e há obreiros no campo que necessitam de nossos cuidados. E para você ter uma ideia, lá em Manaus, a nossa igreja foi plantada há 23 anos atrás. Há 23 anos atrás foi plantada uma igreja na região norte do país, começando por Manaus. O nosso distrito lá é o maior daqui do Brasil, né, em extensão, porém o menor em quantidade de igrejas, porque nós temos apenas 7 igrejas em todo o distrito. Acho que aqui em Valinhos deve ter quantas nazarenos, pastor Aníbal? É aqui mesmo, né? Mas imagine 7 igrejas em todo o norte do país. 2 capitais precisam ser alcançadas ainda, Belém e Porto Velho, o Pará e Rondônia. E Belém é um negócio imenso. E louvamos ao Senhor Jesus pelos missionários que foram lá, passaram por lá, fizeram um excelente trabalho de plantação de igrejas. Porém, queridos, ainda há muito para ser feito ali na região. Por quê? Porque após 23 anos, nós continuamos ali em Manaus. Sabe com quantas igrejas? Uma igreja. Há 23 anos que temos uma igreja em Manaus. 3 igrejas entre os ribeirinhos, mas pense comigo, Campinas, né? Quantas igrejas nós temos? Manaus, temos 2.200.000 habitantes. 2.200.000 habitantes com uma igreja do Nazareno. Isso é um desafio. É um desafio que chega até nós, né? Eu não digo a minha pessoa, mas eu digo até nós, nazarenos do Brasil, para olhar para a região tipo norte, tipo sul, né? Que precisa que o reino avance ali naquela região, mas também que a igreja nazarena seja plantada ali, porque afinal nós não é porque temos centenas ou milhares de igrejas que vamos deixar de plantar a igreja do Nazareno. Não, eu sou nazareno e eu faço parte da igreja que tem um anseio que ela cresça, porque nós somos uma igreja diferente das demais. Temos uma doutrina diferente.
Temos uma mensagem impactante. E por isso a gente tem que planejar, projetar, pensar em relação ao futuro. E meu projeto para a região ali do norte do país, para 2025, é abrir uma segunda igreja na cidade de Manaus para a honra de Jesus. Amém, queridos? É possível. Temos uma segunda igreja. Eu brinco lá com o pastor, né, que ele está muito cômodo lá, porque se alguém ficar chateado, não tem para onde ir. Né? Mas é ruim porque vai para outra igreja. Então, eu quero dar uma oportunidade, uma opção de alguém de não estar bem com esse pastor para ir para a nova igreja do Nazareno, não ir para qualquer outra igreja. Até eu falei para o pastor, é melhor você plantar a igreja. Porque você plantando a igreja é uma segunda opção que o seu tem para ir, né? Porque se eu plantar, ele vai sair da igreja aqui e vai para uma outra Nazareno. Eu brinco com ele. Então, um desafio que eu penso que é possível fazer. Um segundo desafio é reabrir uma igreja que está fechada há mais de 4 anos, com um prédio, com casa pastoral, numa cidade chamada Barreirinha, 33 mil habitantes. Está a 14 horas de barco de Manaus. Em toda a cidade temos 12% de evangélico. 12%. Temos um prédio, temos uma casa pastoral, falta o obreiro. E falta o recurso para mandar o obreiro para lá. Mandar só o obreiro não tem como, tem que ter recurso também. Uma boa parte do nosso povo, em todo o Brasil, pensam que a Amazônia, né, é selva, rios, animais, né? Alguns não querem nem visitar lá com medo de deparar com a serpente dentro de casa, ou jacaré na porta. Sério. Mas, queridos, Amazonas é mais do que selva, é gente. Gente que precisa ouvir do amor de Jesus. Gente que precisa que nós possamos ir até eles para falar desse amor tremendo que transforma e de levar esperança para comunidades ribeirinhas e indígenas que têm também anseio de ouvir esse evangelho. Há vidas para serem salvas, a necessidade de obreiros para chegar ao campo, a necessidade de treinamento para líderes locais, e poderia citar outras razões pelas quais os recursos financeiros são importantes. Eu tenho visitado algumas igrejas, convocando parceiros a se juntar a nós no projeto que fizemos da lancha Jesus a Esperança. Temos um barco belíssimo, confortável, mas infelizmente muito caro para manter. Foi um barco que a Igreja Central de Campinas doou, né? O pastor Aguiar fez uma campanha, conseguimos comprar o barco lá há 17 anos atrás. Esse barco está funcionando. Eu anseio fazer uma viagem mensal, não consigo porque o recurso é muito alto. Aí eu faço de voadeira, né? Pegando sol, né? Pegando chuva, mas é uma forma de fazer. Mas quando vai equipes, né, do Brasil, ou de fora do Brasil, aí a gente aproveita com essas equipes, aí a gente vai mais longe, né? Vai nas tribos, vai nos ribeirinhos e avança. E, pasme, eles ficam clamando para começarmos igrejas lá. Mas eu não posso começar a igreja sem ter como manter aquelas igrejas. Temos muito a fazer na região amazônica. Você pode se envolver nesse projeto em oração e outras formas, com certeza. Algumas pesquisas que a gente pegou é que no Brasil há 222 municípios com menos de 2% de evangélicos. Isso no norte, no nordeste e também no sul do país. São lugares onde precisamos orar para que o reino avance nessas regiões. Há pequenas igrejas e congregações sem pastores, como nossas igrejas ribeirinhas, nós temos 3,
todas três com deficiência tremenda de obreiros. O obreiro que mais antigo tem 70 anos e não tem ninguém para colocar no lugar dele. Eu falo, fique mais um pouquinho, pastor, você ainda está novo. Vamos lá mais adiante. E ele está lá, servindo a Jesus. Não é, pastor? Amém? Há obreiros sem sustento, sem um sustento digno. Projetos missionários sem suporte financeiro. Temos pastores na região, lá, que sobrevivem apenas do Bolsa Família. Só para vocês terem ideia, a gente chegou numa comunidade indígena, e quando a gente leva alguma cesta básica, não para distribuir aleatório, mas para entregar para quem realmente precisa. A gente até deixa o pastor da comunidade às vezes, né? Mas a gente lembra também que não só tem pessoas, mas também tem cachorros, né? E o pastor Igor, como ele ama cachorro, né? Gosta de cachorro, né? Então ele leva também nos mantimentos algumas ração para cachorro, né? A gente faz isso também. Eu sei que alguns não, talvez eu estou me ouvindo aqui, cachorro não, mas a cachorro também a gente tem que cuidar, né? Da natureza do Senhor, da criação do Senhor. E esse cachorro nos chamou a atenção porque ele estava tão magro, tão magrinho. E o pastor não deixou nem a lancha parar, já pulou do barco, pegou a ração, né? E foi lá até o cachorro e botou a ração para o cachorro. E o cachorro comeu, quando terminou de comer, virou e morreu. Tanto era a fome daquele cachorro, que ele comeu algo mais forte e veio a falecer. Queridos, agora imagine se o cachorro não tem o que comer, imagina as pessoas. Porque se ele não tinha o que comer, porque ninguém não sobrava, não tinha nada naquele lugar. Por isso que nós não podemos deixar de falar de recursos financeiros da igreja, porque são esses recursos que podem suprir necessidades de irmãos nossos, de pastores no campo e de avanço no reino do Senhor Jesus. Como ouvirão se não há quem vá até eles? Muitas comunidades não têm internet, energia só tem das 6 até 10 horas, alguns não se comunicam, há índice de analfabetismo tremendo, tem pastores lá com 3 filhos, que não sabem, filhos com 12 anos que não sabem ler. A gente tem procurado fazer recentemente fomos lá, levamos placa solar, né? 2 placas, bateria, só que a bateria estourou, né? Não deu para fazer muito, mas tem placas para dar condições dos meninos estudar através de aula virtual. Enfim, são dificuldades que surgem e nós temos que entender que o Senhor Jesus, Ele morreu por todas essas pessoas e as dificuldades que existem, Ele também dá meios de podermos saná-las. Quando uma igreja, ela não contribui para o reino de Deus, para que esse reino avance, eu penso que essa igreja está se opondo à pregação do Evangelho. E ainda mais, não só se opondo à pregação, mas eu imagino que ela está fechando o canal de bênçãos entre Deus e o seu povo. Porque quando nós somos liberais, Deus também nos abençoa de forma liberal. Temos outras demandas, mas uma coisa eu quero que vocês guardem no coração de vocês. Em Filipenses 4:19 diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, quando a igreja ela contribui para o avanço do reino, quando ela ajuda nessa pregação, ela é abençoada de acordo com a lei da semeadura, que é aquele que semeia pouco, pouco também ceifará.
O que semeia em abundância, a palavra diz, em abundância se fará. Então, quando a igreja, ela se importa com este ir de Jesus, este avanço do reino, a igreja ela é abençoada, mas algo mais acontece. Os membros, de forma individual, também são abençoados. Por isso que o provérbio fala, né, no versículo 30 do capítulo 11, aquele que ganha almas é sábio. E investir no reino é fazer investimento para a eternidade. Que adianta acumularmos tesouro aqui na terra e não podemos levar nada? Às vezes nós até fazemos algo na igreja e nos confortamos, né? Quando alguém chega, bate no nosso ombro e diz, parabéns, né? Que bom que você fez isso e tal. Ou então agradece em público, né? Às vezes eu prefiro que fique calado quando eu faço algo, né, que é de bom, né? Que ninguém me fale nada. Por quê? Porque eu sei que quando nós somos reconhecidos aqui ganhamos. E eu tenho anseio de ganhar algo eterno. Porque é para a eternidade. A contribuição cristã não deve, queridos, constituir-se um peso para nós. Mas sabe por quê? Porque é privilégio nosso. É privilégio você fazer parte, você ser parceiro de Jesus. Que coisa boa. Não tem coisa melhor do que você ser parceiro de Jesus. Por isso é privilégio. Ofertar para o reino não deve constituir um fardo para nós, mas deve ser uma graça, deve ser com alegria. Sabe por quê? Porque Deus nos dá a honra de sermos cooperadores com Ele na implantação do reino. Há pessoas que pensam que quando ofertam para a obra missionária, né, estão fazendo um favor. Tadinho, estão lá, né, e não é favor. Não fazemos um favor para Deus, contribuindo para a sua obra, não fazemos. É Deus quem nos dá o favor imerecido de sermos parceiros dEle. E por isso que temos que entender que nós somos apenas servos. E quando Deus, Ele fala conosco, nós só temos que obedecer, porque a obediência vale muito mais do que sacrificar qualquer coisa. Deus, Ele já pagou cada segundo que investimos na igreja. Por isso, quando eu fui desafiado a vir para a Amazônia, eu não pensei no que eu iria perder, porque, aliás, eu pensei, mas eu decidi ir contra o meu pensamento, porque eu vi que não era de Deus, era do diabo. Porque quando eu fui convidado, o pastor, o doutor Cristo Sarmento e o pastor Manuel Lima disse que eu tinha que orar. E eu orei, e Deus não me respondia nada. Não respondia. Eu queria ter uma resposta de Deus assim, como as pessoas, Deus me falou assim, não, Deus não manda assim, vai para a Amazônia que eu vou... Não falou nada disso. Eu orei a segunda noite, nada. Só que ele falou, você tem que responder o mais rápido possível agora. Como ele não respondeu, então o diabo começou a falar comigo. E ele disse assim, se você for para a Amazônia, primeiro, tu vai perder teu salário aqui. Eu tinha um bom salário, 29 anos, na mesma igreja, eu tinha um bom salário na igreja lá com o pastor Gerson. E o diabo disse para mim, se você for, tu vai perder teu salário. Sabe por que falou isso? Porque eu não sabia quanto que eu ia ganhar na Amazônia. 2 meses para ir para a Amazônia, eu não sabia quanto que eu ia receber lá de salário, não sabia. Tu vai perder o teu conforto, eu tenho casa em Natal, família em Natal, amigos em Natal, tudo isso é perder. Aí eu falei, não, esse negócio de perder aqui não existe não, isso não é de Deus não. Se esses homens me convidaram, me deram esse desafio para a Amazônia, significa que pessoas também devem terem sido convidadas e também disseram de alguma forma que não podiam ir. Por isso que eu perguntei para o pastor Manuel Lima a seguinte pergunta, pastor Manuel, por favor, me fala uma coisa, se eu não for, você tem um plano B ou um plano C?
E eu torcendo que eles fiquem assim, ó, se você não for, tem um... Eu disse, então manda, né? Que eu estou muito bem aqui. Mas ele falou, você é nosso plano A, B e C. E quando ele falou isso, eu falei, então, eis-me aqui, estou pronto. Minha esposa me acompanhou, meus filhos me acompanharam no sentido de dizer assim, vai, porque eles não podiam ir, né? Não podiam ir. Os primeiros 6 meses de moradia em Manaus como superintendente digital, foi morar de favor numa casa de uma irmã. 6 meses morando de favor numa casa, num quarto de uma irmãzinha, que você sabe que não é, 2 semanas já fere, né? Imagine 6 meses. Meu primeiro salário veio depois de 3 meses. Mas sabe que Deus nunca deixou faltar? Porque no primeiro mês, porque as contas vêm, né? E eu não podia nem jogar para cima que não tinha como escolher uma. Mas Deus supriu. No meu primeiro mês, Deus me enviou, através do governo federal, minha restituição do imposto de renda. Sanou o mês. Né? Mas veio o segundo mês, não tinha salário. O segundo mês, aí um irmão lá em Natal foi abençoado com um trabalho, uma renda extra, e ele mandou exatamente o valor das minhas contas daquele mês. Terceiro mês, não chegou salário. A igreja que eu fui pastor por 29 anos, em reconhecimento do meu trabalho de 29 anos, mandou uma oferta que deu para suprir além do mês daquele mês, e deu para pagar as contas. E eu só dizia, Deus, obrigado. E queridos, não pense que hoje é diferente, não, porque cada mês Deus honra, Deus abençoa, Deus envia, Deus levanta pessoas, e assim Ele vai cuidando dos seus. E no meu coração, este era o meu pensamento desde que eu saí. Que se Deus cuida da andorinha, do pardal, que nenhum valor tem, ninguém quer pardal na sua casa. Aliás, diz que o pardal é o passo de menor valor que existe. Se Deus cuida do pardal, por que não cuidar dos seus filhos? Se Deus cuida dos pombos, que alguém vai lá e dá milho, por que não cuida dos seus servos? Por isso que eu não tenho receio. Eu fui com a certeza que Deus iria cuidar da nossa vida. E sabe, as bênçãos do Senhor surgiram a partir da minha obediência à sua palavra. Porque nosso filho, ele tinha se formado na pandemia. 3 anos sem trabalho, porque não teve trabalho durante a pandemia. Quando depois da pandemia, botava currículo, não tinha como ser contratado, porque não tinha experiência. Mas nós mandamos ele para cá, para Campinas, para morar com o nosso amigo pastor Fernando, e em 3 meses ele foi empregado aqui em Campinas. Hoje está com um bom emprego aqui em Campinas. Glória a Jesus. A nossa filha, que estava terminando a faculdade em Natal, não pôde ir conosco para terminar a faculdade, ela, antes de terminar a faculdade, faz Direito, tirou a OAB. E 3 meses antes de terminar a faculdade, ela fez um teste para mestrado aqui em Campinas e passou na faculdade lá em Franca. Veio para cá para fazer mestrado. Hoje trabalha no escritório de advocacia aqui em Campinas. Deus tem abençoado a sua vida, então Deus tem suprido. As bênçãos do Senhor têm surgido em consequência da nossa obediência, querido. Por isso que Deus, Ele honra aqueles que obedecem. Para finalizar, o segundo investimento que devemos fazer no reino do Senhor é o investimento de vida. A obra de Deus não é feita apenas com recurso financeiro, não. Porque às vezes tem lugar que tem recursos, mas não tem pessoas. Não tem quem diga, eis-me aqui. Alguém já disse que nós fazemos missões com as mãos dos que contribuem, com os joelhos dos que oram, com os pés dos que saem para levar as boas novas do Evangelho. Então,
a maior dificuldade que temos hoje, eu digo que não é recurso, mas são pessoas. Porque quando temos pessoas dispostas a pagar o preço e dizer para o Senhor, eis-me aqui, vou, né? Deus supre cada uma das necessidades desse obreiro, dessa pessoa. Nós devemos empregar o melhor dos nossos recursos, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa vida, para que povos conheçam a Cristo e se alegrem em sua salvação. Nessa noite, eu só peço a vocês o seguinte, que orem. Orem para que o Senhor possa levantar obreiros dispostos a ir aonde muita gente não quer ir. Orem para que o Senhor levante pessoas, para que possam pensar nesses obreiros, para que eles possam ter o sustento, pelo menos de ter a sua farinha, porque muitos, a capital tudo bem, é diferente, né? Mas os ribeirinhos indígenas, se tiver farinha, para eles tem tudo. Aliás, quando nós falamos que Jesus é o pão da vida, eles dizem que Jesus é a farinha da vida. Porque é a farinha que sustenta. E alguns, às vezes me ligam, pastor, acabou a farinha na minha casa. E sabe o que acontece? Deus levanta pessoas para suprir a farinha desses obreiros lindos que estão ali. O Senhor é fiel. Então orem, para que o Senhor possa levantar pessoas dispostas a ir, Barreirinha, a Manaus, Porto Velho, Belém e outras cidades que são muitas, né, que tem ali para ser alcançada. E que nessa noite o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Ele possa estar colocando no seu coração o desejo de não ser apenas um espectador do que acontece no Brasil ou fora do Brasil, mas que você possa ser um participante ativo, um parceiro de Deus no avanço do reino aqui na terra. Amém? Se for possível, eu queria passar só esse vídeo aqui para a gente finalizar, para vocês verem um pouco do nosso desafio lá da Amazônia. Amém. Fica o desafio para você, se quiser conhecer a Amazônia, passar uns 5 dias nesse barco, faça uma equipe, né? Vai lá, serão muito bem-vindos e com certeza você vai sair impactado do que Deus faz ali naquele lugar, tá bom? Amém, pastor. E tem um convite. Sim. Daqui de 5 dias de viagem de ônibus,
É, amém, amém, amém. Mas, de fato, eu estou vindo em outubro, estou programando para vir para cá de carro. Vai ser a minha primeira experiência de carro, de vir de lá para cá, em outubro. Mas um desafio para vocês, um convite, né? Se você tem desejo de ser parceiro da lancha, né? Tem como você se tornar parceiro. A gente tem feito um trabalho de levantar recursos para que esse barco possa funcionar. Só para vocês terem ideia, só de combustível numa viagem de 4 horas, passando 3 dias na comunidade, o investimento só de combustível é de R$6.000. Então, não é barato, mas para um só fazer fica difícil. Mas se estivermos juntos, né, você pode tornar parceiro a partir de R$30 mensal, né, a gente consegue botar esse barco a funcionar em nome de Jesus. Amém? Obrigado, pastor Nips, pelo privilégio de estar aqui nessa igreja falando. Edmilson, muito obrigado pelo convite, tá certo? E Deus abençoe vocês de forma ricamente. Queremos orar pelo Damásio. Vamos orar? Alcimar, vem aqui, querida, por favor. Esses dois foram para lá, obedecendo à voz do Senhor. E nós queremos orar por eles, agradecer a Deus. O Barco Jesus já foi capa da revista Figueira, não lembro exatamente o mês nem o ano. O querido Igor, né? E hoje vai uma equipe do Rio de Janeiro, é Mesquita ou Nilópolis? Nilópolis, que uma vez por ano vai para lá, que é a mamãe do Igor que faz o ajuntamento. Pastora Nips está querendo ir de ônibus, 5 dias até Manaus. Quando ele chegar lá, a gente chega lá, né? Ele vai de ônibus sozinho. Mas seria uma boa montarmos. As equipes americanas vêm, utilizam o barco. Não, mas é sério mesmo, daqui até Porto Velho, de Caranga? Ei, Jesus amado. De Porto Velho para lá são 20 horas de viagem só. 20 horas? Ok. Bênção. Então, faça sua ficha com a pastora Nips e vai. E o ideal para a lancha, se alguém tem desejo, o ideal é que 15 pessoas, para dormir tranquilo, de rede, mais do que isso já fica muito apertado, tá bom? Bênção, irmãos. Doe as suas férias. Amém. Doe as suas férias. Vamos pedir para os pastores, Lorival, Anips, Alexandre, todos estão aqui hoje, e Julián, venham aqui para que nós oremos por este casal abençoado. Alguém pedir emprego agora para mim, eu arrumo lá em Manaus. Amém. Pronto, pastor. Quando chegou o currículo, estou precisando de emprego, não for orado aqui, Manaus. Amém. Eu acho que tem um aí que sabe fazer negócio aí, solar, tudo. Bênção. Vamos orar então? E pedindo a graça do Senhor. Pastor Anips. Vamos estender as mãos, orar. Você que está em casa também, que vai ver depois, lembra desse casal e também da região norte, né? É muito rica, mais do que se imagina, mas precisa muito da palavra de Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de orar com Damásio, sua esposa, que tem assumido um papel tremendo, Senhor, olhando para aquela Amazônia, que é falada no mundo inteiro, que é falada em prosa e verso, mas que precisa do poder da tua presença. Muito obrigado pelas igrejas que estão lá. Muito obrigado por irmãos que têm trabalhado, por barcos que estão lá. Mas como Caleb, nós queremos orar agora. Senhor, dá-nos o nosso monte. Como Caleb, nós queremos conquistar aquela terra. Há um monte para cada denominação, igreja que estão trabalhando lá. E tem um monte para a nossa igreja também. Por isso, prepara o obreiro, Senhor. Prepara o coração, Senhor. Muitas vezes nós erramos, Senhor.
Estamos na estrada certa, mas fomos na direção errada. Mas agora, com o Damásio lá, com a tua serva, com o Igor, pedimos pelos pastores indígenas, pelos pastores ribeirinhos, com esse povo, nós sabemos que o Senhor enviará aquele que vai na direção certa, que abençoará. E, ó Pai, nós te agradecemos pelo barco, pela oportunidade que podemos colocar na tua presença. Em nome de Jesus, saúde, bênção, paz, prosperidade. E eu oro mais, Senhor, nesse altar com esses irmãos, que maus obreiros não se aproximem dele. Que aqueles, ó Pai, que não têm interesse, ou outros interesses, seja repreendido em nome de Jesus. Porque esses são servos, e os servos não podem ser enganados. Se possível, o maligno conseguiria, mas não consegue, porque não é possível. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Dá uma salva de palmas aqui para... Só faltou uma coisa, viu, irmã? Só faltou a argolinha aqui na barba. Ele não anda assim, não, viu? Não. Ele anda assim, ó. Cadê a argolinha? Ó, põe. Ficou em casa. Ficou em casa? Ó, pode olhar para lá. Né? Você imagina ele entrando numa tribo. Chegou o pajé. Dá uma olhada. Isso aqui pode entrar no hinduísmo, em qualquer lugar, porque... Né? É um Padre Nosso. Amém. Obrigado, Damásio, Deus abençoe. Uma alegria muito grande ter vocês aqui. Amém, e conte com a gente. Amém.